Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Sem Precedentes está de volta depois de um recesso mais longo que o recesso do Judiciário. Mas a gente já volta com muita notícia para discutir aqui, e a primeira delas foi o julgamento nesta semana da Emenda Constitucional 123, lá de 2022, em que o governo Bolsonaro e o Congresso aprovada a Emenda Constitucional pelo Congresso Nacional, deu uma série de benefícios, como auxílio gás, aumento do valor auxílio gás, auxílio Brasil, em razão do aumento do preço do petróleo ocorrido também em razão da guerra na Ucrânia. O Supremo esperou 2 anos para julgar essa ação direta de inconstitucionalidade e agora declara essa emenda constitucional inconstitucional. Então nós vamos debater aqui um pouco sobre o porquê da demora, porquê do Supremo esperar 2 anos para fazer isso e também os argumentos usados pelos ministros nessa sessão de quinta-feira. Nós ainda vamos falar sobre a decisão do ministro, as duas decisões do ministro Flávio Dino sobre o orçamento secreto e do fato do nosso recesso, né? O fato do recesso foi toda a discussão que se travou na imprensa sobre o evento em Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes, as reações e a cobertura da imprensa sobre isso e as críticas ao STF. O ministro Barroso, agora na retomada dos trabalhos do tribunal, fez uma defesa e uma crítica a essa fiscalização que é feita pela imprensa em razão dessas viagens. Mas vamos começar com o julgamento desta semana. Diego, eu queria começar por você, te ouvindo sobre isso, porque essa ação direta de inconstitucionalidade foi movida em 2022, mesmo ano da aprovação da PEC. Portanto, ano eleitoral. Essa PEC criava uma série de benefícios. Auxílio gás, mexia em tributos para tentar baixar ou conter o aumento do preço dos combustíveis em razão, como eu disse, do aumento do preço do petróleo internacional por conta da guerra da Ucrânia. O Supremo começou a julgar o processo, né? O ministro André Mendonça, que foi escolhido relator e foi indicado pelo governo Bolsonaro, submeteu a sua decisão, a decisão confirmando a validade da emenda constitucional ao plenário virtual, mas esse processo ficou esperando e só foi julgado agora. E nós já começávamos a falar aqui, né, Diego? Você discorda um pouco dos argumentos que foram usados e também da conclusão do tribunal ao julgar essa emenda inconstitucional. Por quê, Diego? Felipe, para colocar, eu não vou falar de todos os argumentos que estavam em jogo, mas o problema que acho que merece mais atenção aqui é o fato deles terem escolhido, o Congresso escolheu usar uma emenda constitucional para não estar sujeito a restrições legislativas, né? E quem sabe da própria Constituição, a regra de anualidade eleitoral, mas, sobretudo, a legislação que veda você fazer esse tipo, criar esse tipo de benefício, né, no período eleitoral. O Congresso escolheu usar uma emenda constitucional que, do ponto de vista mais estrito, superaria, né, a legislação e poderia até, quem sabe, excepcionar a regra constitucional da anualidade eleitoral. Qual que é o problema? Para você dizer que uma emenda constitucional é inconstitucional, você precisa usar um parâmetro específico. Você tem que mostrar que ela tende a abolir alguma cláusula pétrea, se não tiver problema de procedimento. Tinha essa alegação também no caso, mas não vou tratar disso aqui. E os ministros tinham que enfrentar, então, esse problema. A gente pode achar que isso é eleitoreiro, a gente já pode achar que não foi sincera a motivação de que era por causa da guerra na Ucrânia e o aumento nos combustíveis, que, por exemplo, por isso tinha que dar benefícios para setores como caminhoneiros. A gente pode achar tudo isso do ponto de vista político, mas para dizer que é inconstitucional, você precisa de um argumento que diga fazer isso desse jeito, por emenda, tende a abolir alguma cláusula pétrea. E eu acho que o tribunal se colocou numa situação em que tinha aí pelo menos dois argumentos em disputa, né, na atenção ali dos ministros. Um é você virar e falar, bom, a Constituição tem uma regra lá de anuidade eleitoral que não estava no texto original, que foi colocada depois por emenda, para resolver justamente o problema de alterações autointeressadas por parte do Congresso em leis que afetam o processo eleitoral e que podem dar muita vantagem para quem é incumbente, né, para quem está concorrendo à reeleição. Um caminho seria, então, você dizer
que foi o que alguns ministros fizeram também, você dizer, isso tem status de uma norma constitucional que está dentro da proteção das cláusulas pétreas. Então, uma emenda que tenda a abolir essa regra de anualidade eleitoral, que tenha um impacto sobre o processo eleitoral dentro desse período de um ano, né, ela só deveria valer para a eleição seguinte, senão ela pode ser inconstitucional. Esse é um caminho. Esse é um caminho difícil, mas me parece um caminho mais plausível do que o outro, que é você entrar na discussão sobre se a motivação era sincera, né, o contexto que o Congresso apresentou como justificativa, de fato, era a razão por trás da emenda, e se você constatar que havia fins eleitoreiros, era um motivo juridicamente relevante para você declarar inconstitucional. Muitos ministros foram por esse caminho, me parece um caminho muito problemático, porque aí é o Supremo tendo que aferir a motivação política de uma determinada emenda. Uma coisa é você aferir motivação política ou desvio de finalidade de um ato unilateral do presidente, uma nomeação, medida provisória, um decreto, né? Outra coisa é você atribuir desvio de finalidade a uma emenda constitucional aprovada por 3/5 do Congresso, ou você querer discutir qual a motivação. Veja, eu não estou negando que tinha um problema da uma emenda ser eleitoreira, acho que isso é fácil fazer essa afirmação do ponto de vista político. A questão é você ver consequências jurídicas nisso daí, porque o Supremo, então, está implicitamente dizendo que existe na Constituição, algo que não existe, a meu ver, que é a vedação de você usar uma emenda constitucional para fins politicamente autointeressados, ou para fins, né, que têm um impacto eleitoral relevante para você. Isso eu acho que a Constituição não veda. Então, eu vou deixar por aqui essa primeira consideração, 2 caminhos aí que se misturavam. Um, você focar na questão da anualidade, não acho que são os únicos, acho que tem outros, mas gostaria de começar discutindo, pode fazer uma alteração que tem impacto no comportamento eleitoral, no processo eleitoral tão perto das eleições. 2, uma emenda constitucional eleitoreira, né, pode até ser no ano das eleições se ela não for eleitoreira. Se de fato a justificativa for essa mesmo, for suficiente, for sincera, for forte, aí a gente topa. Mas se ela não tiver essas características, aí é inconstitucional. Acho que esse que eu colocaria o problema e me parece problemático ir por esse segundo caminho. Um único exemplo, um pequeno exemplo desse segundo caminho que me parece problemático para concluir, foi o exemplo que o ministro Flávio Dino deu de uma fala do então ministro da Economia, Paulo Guedes, que teria dito que a economia estava indo muito bem. Eu acho que isso é irrelevante juridicamente para essa discussão. Ou seja, se a economia, o argumento dele era, se a economia estava indo muito bem, não precisava de uma PEC para dar benefícios ou um estado de emergência. Né? E o argumento não era nem, me parece, do ministro Flávio Dino, ao invocar o ministro Paulo Guedes, que a economia estava indo bem. Era como se fosse, assim, até alguém do governo, que eles estavam associando essa emenda a algo que o governo estava enfiando goela abaixo do Congresso, que também é problemático, também é uma descrição problemática do que foi essa emenda, mas o ministro Flávio Dino estava dizendo, olha aqui, olha peguei com a boca na botija, né? A pessoa que supostamente do governo que tem interesse na emenda está reconhecendo que a economia está bem, logo não pode ser de fato a razão da emenda ela ter sido feita para esse contexto da guerra da Ucrânia e do aumento do preço dos combustíveis. A gente tem outras coisas para debater aqui, Diego, mas eu vou passar primeiro para o Tomás, depois para a Juliana, para a gente continuar nesse assunto. Tomás, também queria os seus 10 centavos sobre esse tema. Eu acho que a gente vai ter algumas discordâncias aqui. Eu tendo a concordar com o Diego, e eu acho que eu estava pensando de maneira didática, tentando ser mais específico, né? Então, a gente fala aqui viola a cláusula pétrea, né? Então, as cláusulas pétreas, especificamente da Constituição, né, o que a gente chama de cláusulas pétreas, os limites materiais à emenda à Constituição, e que é o caminho pelo qual eles são, né, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o quê? A forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, né? Como você pode ver, alguns deles são mais específicos, né, mas todos eles têm um grau amplo, de amplitude grande, o que é diferente de falar que pode ser qualquer coisa, né? Mas eu estava lembrando, quando o Diego estava falando, que tem um limite na Constituição, que é um limite temporal também, né? Que as pessoas às vezes, né, que ficou inclusive famoso durante as crises que a gente teve recentemente, que é
A Constituição não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio, né? Então, a gente tem um limite. Existem certas situações em que não pode. O que o Diego está dizendo, que eu acho que eles não fizeram, é dizer, essa regra que vale para leis em ano eleitoral vale para emenda também. É como se a gente acrescentasse judicialmente, ninguém acrescentou isso especificamente por emenda, poderia ser feito, mas seria como se por interpretação a gente dissesse, e também não pode, além de não poder, né, emendar a Constituição, né, quando está a intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, também não pode emendar a Constituição, pelo menos para dar benefícios, né, com esse tipo de em ano eleitoral, né, da mesma maneira que você não pode ler. Ou se emendar só vale na próxima eleição, que seria, mas não faz sentido para benefício, até porque é uma situação de emergência, né? É difícil você pegar um benefício de emergência. O tempo faz toda a diferença numa que só vale depois. E eles não fizeram isso. Acho bom sentido, porque assim, eles não têm coragem de fazer isso, acho que por dois motivos. Primeiro, porque é muito difícil você interpretar que essa limitação existe, dado que ela está na Constituição. Segundo, que eles amarrarem a mão deles de uma maneira que eles também não têm coragem de fazer. Eles não sabem o que vai acontecer, que tipo de emergência a gente vai ter no futuro, e eles não vão fazer isso. Só que isso coloca o Supremo numa posição complicada, que é, vocês emendam aí e a gente disse pode ou não pode. E por mais que eles estejam tentando dar argumentos que na superfície falam de cláusula pétrea e tudo, o que eles estão julgando é contexto e sinceridade. Eles estão dizendo, mas a gente sabe o que está acontecendo aqui. A gente sabe quem que beneficia. A gente sabe que na prática isso tem esse fim eleitoreiro. O problema é que leis em geral têm fins eleitoreiros. Né, no sentido de um dos grandes incentivos para que políticos promulguem leis é que eles promulguem leis que agradem a população, e ao agradar a população, elas vão querer votar nele. Só que, se agrada a população, isso poderia ser um sinal, inclusive, de que eles estão fazendo coisas que são no interesse das pessoas, né? Que é o que eles deveriam fazer mesmo. É que esse tema específico, ele tem um problema que está na legislação infraconstitucional, que é a gente tem que amarrar as nossas próprias mãos, porque senão, em ano eleitoral, as pessoas vão fazer coisas que agradam às pessoas no curto prazo, mas que prejudicam as finanças públicas, por exemplo, de maneira irreversível. Então, as pessoas estão gostando disso agora, mas daqui 4 anos, daqui 2 anos, no ano que vem, quando tiver uma crise orçamentária, isso vai ser um problema muito grande. Então, a gente tem que se segurar por conta disso. A Constituição tem mecanismos desse tipo, inclusive uma das funções da Constituição é exatamente essa. O problema é você colocar o Supremo a partir de um discurso que é tão, digamos, inconcreto, né? Como o juiz disso, vai dizer, esse benefício sim, esse benefício não, esse governo sim, essas pessoas estão bem intencionadas, essas não estão, o impacto disso orçamentário é real, não é, usando frases, inclusive, como o Diego citou, que parece brincadeira, assim, se o Guedes falou que a economia estava bem, então não precisa, então não. Isso não é difícil acreditar na sinceridade disso, né? Claramente, você está pensando alguma coisa ali que você achou, para justificar algo que você quer fazer, porque na prática, o que eu estou dizendo a gente sabe. Acho que o que está por trás desse julgamento, que é muito difícil, mas a gente sabe. Mas todo mundo sabe. Mas aqui em Brasília, todo mundo sabe. Tá bom, mas a questão dá para o Supremo sustentar declaração de constitucionalidade, emenda constitucional com base no todo mundo sabe? Eu sei. Vai por mim, a gente sabe o que a gente está fazendo, é um pedido de confiança que eles mesmos não têm coragem de fazer, por isso que daí eles colocam essa roupagem de um certo discurso técnico, jurídico, que é retórico, né, e que incomoda, porque a gente fala, não tem controle. E certamente a gente está falando de uma coisa que o Supremo faz muito, que eles estão usando uma retórica e um vocabulário para dizer que eles estão podendo fazer algo, mas é difícil ter um controle. E isso vai, eu diria, só para terminar, na própria questão da perda do objeto. É muito curiosa a maneira como eles decidiram sobre perda de objeto nesse caso, em que uma das frases era falar assim, não tem perda de objeto, por quê? Porque a ação foi entrada em tempo tempostivo. Sim, isso não tem a ver com perda de objeto. A perda de objeto não porque ela foi entrada depois que perda de objeto. A perda de objeto acontece mesmo quando você entra durante. Mas é um tema muito relevante, a gente precisa passar uma mensagem educativa para o futuro, algo assim. Tá bom, são bons motivos que você pode achar que é importante você decidir isso, mas você está basicamente dizendo, nesse caso, eu vou deixar de lado a perda de objeto, de maneira que eu não faço em outro. Vamos lembrar aqui, por exemplo, do famoso caso
eu citando inclusive o mesmo ministro Gilmar Mendes, que deu esse tipo de declaração nesse caso, no qual o presidente Lula, na época, foi proibido de tomar posse como ministro. Tinha uma DPF, depois perdeu o objeto. Foi entrada tempestivamente. Não é um tema importantíssimo que a gente precisa de uma posição do Supremo, e a gente nunca tem ou os mandados de segurança da Dilma contra a condenação no impeachment. Também teve uma DPF, mandado de segurança, que perdeu o objeto quando trocou o presidente. Deixa eu só explicar aqui, Tomás, me permita, só para... a perda do objeto foi o voto do ministro André Mendonça, porque esses benefícios se esgotaram em 2022. Então ele dizia, olha, já não tem mais sentido julgar essa ação, foi esse o voto dele, os ministros decidiram superar isso e parece, até conversando com os ministros, né, algo de realmente julgar o passado para dar o recado, isso foi expresso, né, acho que inclusive pelo ministro Dino, para que não aconteça de novo, etc., mas também para escrever na história o que eles acharam do que aconteceu de 2022. Que a gente via verdadeiramente ali uma limitação, e a gente estava discutindo isso aqui antes, e a gente sabe que vai ter que discutir um pouco mais, né? Limitações do Congresso Nacional de votar contra, e mesmo de o Supremo, que estava desconfortável em 2022 com essa ação, de falar, será que a gente tem condições de declarar inconstitucional? Eu sei que o Diego já vai se coçar, inclusive com isso que eu estou dizendo, que vai querer responder. Mas eu lembro de ouvir ministros falando isso. Será que a gente tem condição? Então eu queria ouvir a Juliana sobre isso também. Juliana, porque a gente estava discutindo antes, eu e você talvez a gente tenha algumas ponderações a fazer a esses argumentos, né? Oi, Felipe, Tomás, Diego. Sim, eu acho que, primeiro, essa questão do tempo é uma questão relevante nesse caso, porque você sempre fala isso, né? O tempo da política é diferente do tempo da justiça ou do judiciário, mas nesse caso eu acho que se agrava dos dois lados, se agrava porque tem uma emergência, então é uma política numa situação de emergência, ou pelo menos uma alegada emergência, né? E, de outro lado, no tempo da justiça se agrava porque tem os mecanismos do próprio Supremo não ter que lidar com a questão imediatamente e adiar isso no momento em que a sua decisão perde um pouco de força, né? Você diz, os ministros querem passar um recado, mas já é um recado mitigado, porque não é um recado de dizer caiu isso daqui é inconstitucional na hora em que isso é editado. É um recado um pouco, olha, não devia ter feito, não façam de novo, mas vai ficar do jeito que está, porque não tem como desfazer, que é o que todos, né, têm se encaminhado nos seus votos. Então, acho que tem essa dimensão que não é irrelevante, né? Como é que esses tempos se combinam e como que, de alguma maneira, esse controle do tempo que o Supremo tem, ele não necessariamente ele reforça a decisão, né? De alguma maneira, ele enfraquece um pouco o recado ou a decisão, embora possa fortalecer, talvez, o tribunal em outros sentidos. Acho que alguém poderia alegar que fortalece o tribunal porque impede ou né, não permite uma retaliação como a que o tribunal sofreria num momento como aquele. Não sabemos também, mas acho que isso é uma questão que está colocada. Com a questão da motivação que o Diego levantou, né, essa discussão sobre finalidade, eu tendo a concordar. Eu acho que é difícil um pouco esse controle num órgão que é um órgão colegiado, né? Você controlar a motivação em que você tem centenas de parlamentares votando por razões diferentes é muito difícil, né? Você pode ter uma fundamentação, uma motivação para aquele projeto de emenda, mas que não necessariamente todo mundo vota pelas mesmas razões e na linha do que vocês falaram, isso é da política também, né? A gente tem até autores aí, o Luiz, que está sempre com a gente, que vão falar de devido processo legislativo, de uma exigência, né, de justificativa dos projetos de lei, acho que de PECs também, mas isso é diferente de você dizer, de ter uma justificativa e de dizer que está todo mundo vinculado por aquela justificativa, né? Então, eu acho que isso faz sentido, mas acho que se a gente pensar dessa maneira, talvez a pergunta que fica para mim não existem limites para emendas constitucionais que possam garantir benefícios a grupos específicos às vésperas das eleições? Eu acho que é isso que o Supremo está querendo responder. Dessa maneira que é complicada, como vocês né, apontaram, na medida em que os parâmetros não estão claros, é um pouco, olha, nesse caso concreto aqui, o que foi alegado não se sustenta, não tinha emergência, a gente está verificando aqui, que é uma verificação muito complicada, mas o que eu me pergunto é qual é a alternativa? Ou a gente vai dizer que em nenhuma circunstância uma emenda desse tipo seria inconstitucional. Acho que a gente dá para pensar em muitos cenários, né? Eu acho que o Supremo está dizendo
não é sempre, assim, não é de pronto inconstitucional, justamente na linha do que o Tomás falou, eles não querem se amarrar porque sabe lá o que pode acontecer, uma emergência que possa requerer um tipo de medida. Mas eles também não querem dizer quais são as circunstâncias. Eu acho que esse é que é o problema, né, que a gente está colocado. Não me parece que qualquer circunstância seja possível, né? Talvez, mas aí e aí a pergunta é: esse caso é um do que não seria possível? E por quê? Acho que essa pergunta não está plenamente respondida, mas acho que tem uma questão aí que é importante. E claro que os ministros, com muita facilidade, recorrem, né, ao constitucionalismo abusivo, à soma, ao contexto de uma maneira, assim, talvez pouco precisa, para dizer, olha, tem uma questão ali que vai além desse episódio pontual. Mas como é que isso se conecta? Isso está muito, talvez, impreciso, e não só impreciso para fins dessa decisão, para fins da gente pensar no futuro, em casos semelhantes, onde é que tá essa linha, o que pode e o que não pode. Né? Aquilo que o Tomás falou, fins eleitoreiros são parte da política, inclusive essa era uma acusação que era feita à Bolsa Família. Né? É um benefício eleitoreiro assistencialista que hoje em dia ninguém faz mais, é plenamente reconhecido como uma política de sucesso relevante e necessária. Então, onde é que se traça essa linha? É no prazo? É um curto prazo? E aí, por isso que eu acho que volta a discussão da anterioridade, né? E pelo elemento, talvez não só de puxar essa dimensão infralegal e constitucionalizar, mas também como um parâmetro de o que é a questão aqui. Mas, de novo, talvez nem o curto prazo o Supremo esteja querendo afirmar com tanta força, porque pode ter alguma circunstância num curto prazo no futuro em que se concorde que há necessidade de uma medida desse tipo. Eu acho que esse é o problema difícil, e parto da premissa de que nem todo problema difícil vai ter uma solução na jurisdição constitucional. Né? Acho que tem muitos trade-offs envolvidos, talvez haja algumas portas que a gente não vai conseguir fechar com o direito constitucional vigente, e a política vai encontrar problemas no futuro que a gente não consegue dar conta. Acho que isso é uma resposta satisfatória, mas acho que é uma premissa importante do meu lado. Mas aí eu diria o seguinte, Juliana, partindo do problema que você apontou, eu me pergunto qual a utilidade dessa decisão do Supremo agora. Por quê? Você decidir quando está chovendo, você não consegue consertar o teto. Aí você fala, agora eu não consigo consertar o teto. Aí depois parou de chover. Essa é a hora de você dar uma decisão dizendo, o teto é assim. Para no futuro, quando chover, essas são as vigas, aqui são os furos que a gente está dizendo que não pode explorar. Mas o tribunal não fez isso. O tribunal está, agora que não está chovendo, declarando inconstitucional uma coisa, sem deixar claro quando pode e não pode no futuro. Certo? No fundo é isso. Então, eu não vejo muita utilidade nesse recado do Supremo agora. Dizer que é conselheiro abusivo não responde, porque eu sei que não é você que está dizendo isso. Eles falaram de conselheiro abusivo, né? Eles citaram isso. Não responde, pode colocar na tese que for tese, não pode fazer emenda se for um exemplo de conselheiro abusivo, como acho que, não sei qual ministro agora deu essa sugestão, esqueci. Isso não responde nada. Porque o que é conselheiro abusivo? Além de violação de emenda constitucional, é algo que você tem que dar mais critérios. Enfim, mas minha pergunta é quase como dissesse, né, Diego? Não pode quando não pode, né? Não pode quando foi, não pode quando não pode. Não pode quando não pode quando é abusivo. Mas quando? É abusivo. Quando é abusivo. Abusivo é quando está abusando. No fundo, é um pouco isso. E é claro que vai ter casos que todo mundo vai concordar quando é abusivo. Mas aí vem meu ponto. O caso que todo mundo concordava, então, se fosse esse, o importante era ter dado essa liminar lá atrás. Então, por que eu acho que essa decisão não tem utilidade? Porque, como orientação para o futuro, ela não orienta. Ela está dizendo que todo mundo sabia já, que às vezes o Supremo vai intervir, às vezes não vai. Acho que a gente já te imaginava que era assim que funcionava nesse tema. Né? Mas quando a mensagem que tinha que ser dada não é a mensagem jurisprudencial de critérios, que não está sendo dada agora. A mensagem que tinha que ser dada era de timing. E aí, como a Juliana falou, não decidiram lá atrás. Né? Não só não decidiram nas eleições, mas quando o ministro André decidiu, negou a liminar, né, e tinha argumentos lá razoáveis para negar a liminar, mas quando a questão foi levada ao plenário virtual em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes seguiu a proposta do ministro André Mendonça. Também isso não apareceu na sessão de ontem, né? Por que não ameaçava a democracia, então, lá em 2022? Agora é óbvio que é abusivo, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo isso, mas
em dezembro de 22, na plenária virtual, ele seguiu o voto do André Mendonça, confirmando a não concessão da liminar, dizendo que era constitucional, mas a mensagem importante não era menos de substância, ainda mais se a substância vai depender da conjuntura, porque é isso que o Supremo está dizendo, e mais de timing, que o Supremo está disposto a intervir quando for difícil. O Supremo está disposto a intervir quando uma coisa como essa for feita na véspera das eleições. E isso a mensagem também se reforça que o Supremo não vai fazer. Pelo menos essa é a mensagem que o tribunal está mandando. Então, eu me pergunto qual a utilidade dessa decisão. Se era para fazer afirmações fortes, como é que eles fizeram, podia ter declarado perda de objeto e falado as mesmas coisas. Pois é, essa era uma alternativa, né, Diego? De deixar o Sim. recado para o futuro, mas sem essa coisa que também parece sem ter pouco que se prática. comprometer Mas o que me parece que tem de efeito prático foi eles dizerem e colocarem na tese, que ainda vai sair, evidentemente, né, na ementa, que o artigo 16 da anterioridade eleitoral é cláusula pétrea. Não, isso eu acho que e esse é o caminho, não acho fácil, como falei, mas eu acho que é o melhor caminho que aparecia ali na decisão para resolver o problema que a Juliana identificou. O preço disso, porém, é que você vai ter que aceitar que não vai dar para conceder benefícios por emenda em certos contextos de emergência na véspera de eleição. Talvez aí você está fechando mais essa porta. Pois é, mas então eu também, a gente estava aqui conversando antes, né? E agora estamos no mesmo quadro, você, Diego e Tomás na parte de cima, eu e Juliana aqui na parte de baixo, a gente estava junto, inclusive. Essa era a divisão, porque eu tenho a mesma dúvida que a Juliana expôs para vocês, e eu faço essa questão para o Tomás. Quando é que isso vai ser ok? Quando é que o governo, num ano eleitoral, diante de uma emergência, vai poder dar um benefício? Porque eu acho também que ninguém nega que tenha existido a guerra, que o petróleo tenha subido. Também ninguém nega que o governo Bolsonaro estava se valendo de estratégias para tentar se manter no poder. Como é que se mede isso? É o Supremo que vai medir e vai ser a posteriori? Tomás, a bola é tua. Diga, Juliana. Só um adendo. Quando que isso vai ser tranquilo, né? Quando isso vai ser possível, mas também quando isso não vai ser tá ok, porque Exato. formalmente tá tudo certo a princípio. Então, assim, qual é o limite, né? Não, e nesse caso até tinha algo que era muito mais urgente, me parece, né? Os ministros ontem falaram de desequilíbrio no processo eleitoral, né, Tomás? Mas tinha algo que estavam mexendo nas contas dos estados de imediato, porque envolvia ICMS. Então, os governadores estavam perdendo a arrecadação naquele mesmo instante. Não era uma coisa assim, dá para esperar. Não é que dava para esperar, né? E o Supremo esperou bastante. Mas, enfim, Tomás, essa é a nossa dúvida. Será que o Supremo deixou alguma resposta para isso? Mas, primeiro, eu acho que não deixou, né? Mas acho que a primeira coisa que eu acho que as pessoas é importante entender quando a gente fala de emenda constitucional, controle de emenda constitucional, é que, em geral, a Constituição funciona como? Tem certas coisas que são inconstitucionais. O que significa que elas são inconstitucionais? Significa que se alguém promulgar uma lei determinando aquilo, não pode, é inconstitucional. Às vezes os políticos sabem disso, eles têm consciência de que se eles promulgarem uma lei fazendo aquilo, vai ser inconstitucional. Daí o que eles podem fazer? Em geral, uma coisa... Daí você emenda constitucional, não tem uma fraude nisso. Não existe em si uma fraude em eu fazer por emenda constitucional algo que eu não posso fazer por lei. É exatamente esse o sistema. É quase o contrário. Alguém vira para você e tentar fazer uma lei, você fala... Em geral, às vezes essa é a resposta do Supremo, ou do controle de constitucionalidade. É virar para você e falar, não, quer fazer isso? Então emende a Constituição. Essa é uma resposta típica do debate político e constitucional. Não, você quer fazer isso? Então vai lá e emenda a Constituição. O que está por trás disso? Que emendar a Constituição é relativamente difícil. No Brasil não é nem tão difícil assim, a gente sabe que não é tão difícil assim, poderia ser mais, mas de maneira geral, você imagina que, como que é desenhado o sistema? Seria desenhado idealmente o sistema. Que o governo vai ter maioria ou não vai ter maioria, com frequência o governo vai ter maioria, então ele consegue promulgar leis com maior ou menor facilidade. Que para emendar a Constituição, ele talvez, ou ele é um governo muito popular, que tem uma super maioria no Congresso, ou ele vai precisar da oposição, ou ele vai precisar de toda a sua base, que inclui grupos muito diversos, com interesses muito diferentes, com visões muito diferentes. Então, que juntar essas pessoas todas numa concordância é o teste. O teste, em geral, é procedimental.
você ser capaz de aprovar uma emenda constitucional deveria, em geral, dizer, poxa, você precisou de um baita consenso em 2 casas, na Câmara e no Senado, que tem, inclusive tem esse elemento, o Senado, inclusive, que tem eleições em ciclos diferentes de eleição. Né? Lembrando tem que senador, governo... tem uma parte com frequência no Brasil, 2/3 do Senado, às vezes, não está nem concorrendo àquela eleição. Eles não estão preocupados com aquela eleição ali, eles estão preocupados com uma eleição dali 4 anos, às vezes. Lembrando, hein, Tomás? Lembrando também que era um governo que não conseguia aprovar suas próprias medidas provisórias. Que não conseguia aprovar. Então é um contexto no qual, em geral, do ponto de vista do Supremo, é isso. Daí você, mas então pode fazer qualquer coisa? Em alguns sistemas, a resposta é sim. Tem muito sistema no mundo em que não existe controle de constitucionalidade de emenda constitucional. Isso não é uma coisa assim, te fala como se isso fosse a coisa mais comum, você tem que ter, toda a democracia tem. Não é assim. Né? Muito lugar não tem. A resposta é, realmente. Daí você vai para a luta política, você debate, mas a solução não vai estar no judiciário. No Brasil tem, e a gente pode até argumentar que é importante ter, e inclusive num contexto em que o nosso processo de emenda na Constituição é relativamente fácil, talvez seja ainda mais importante ter. Essa é uma discussão. A questão é, nesse caso é um caso disso, e daí é o que você pegou e falou, né? Eu fico pensando que o problema é que começa a virar um argumento que é um argumento que você tem que verificar a sinceridade, né? Porque você poderia fazer um argumento meio genérico e falar, assim, já sei, eu vou construir com base num argumento de causa pétrea, mas de igualdade. Então você não pode fazer benefícios que sejam para um setor específico. Mas a questão é que num caso como esse, o argumento, a gente pode dizer que se isso é sincero, não é, mas o argumento é, eu tenho um benefício para um setor específico porque a emergência tem a ver com o aumento do petróleo. Então eu estou tentando compensar as pessoas que especificamente sofreram com isso, e isso tem impacto na economia. Então eu estou tentando fazer algo. Agora, é claro que a gente olha para isso e fala, poxa, a base do governo, todo mundo sabe que a base desse governo que está aí, esse setor da população é exatamente a base deles, eles estão querendo agradar a sua própria base. O problema, de novo, é esse o controle que o Supremo vai fazer? O Supremo vai falar que uma emenda que é um governo tentando agradar a sua própria base não pode? E volta ao que a gente falou antes, que a própria Juliana trouxe de exemplo. Esse é o tipo de argumento que existia para a Bolsa Família. Né? Que é um benefício social que tenta beneficiar o setor mais pobre da população num contexto que você tem um governo que tem como sua base eleitoral exatamente o setor mais pobre da população. Está beneficiando a sua própria base? Em um certo sentido, está. É de fato quem precisa desse benefício? Não tem nenhuma dúvida. É óbvio que quem precisa do benefício são as pessoas mais pobres, é um benefício social. Então, o tipo de problema que o Supremo se coloca vira, de fato, de terceira Câmara Legislativa. Né? O que a gente está vendo numa situação como essa é um tribunal se colocando, para passar uma emenda constitucional nesses casos, tem que ser aprovado onde? Na Câmara, no Senado e no Supremo. Esse é o processo de aprovação de emenda constitucional nesse caso, é isso que eles estão dizendo. E o Supremo não vai usar argumentos muito diferentes do que você veria no próprio Senado. Será que precisa mesmo? Será que a economia é essa? Por que só para esse setor? Por que não para essa outra pessoa? Esse é o tipo de debate que a gente imaginaria que a gente veria no Senado. Então, o Supremo se coloca nessa situação, que é uma situação complicada para o Supremo se colocar, enquanto ele nega que está fazendo isso. Porque a gente poderia dizer, o Supremo se colocar na situação e dizer, é isso mesmo, é isso que eu sou, é isso que eu vou fazer no nosso sistema político. O que a gente chama a atenção é que o Supremo se coloca nessa situação dizendo, não, é um termo técnico aqui, constitucionalismo abusivo. Veja esse artigo aqui, em que essas pessoas usam essa expressão. Daí é complicado. E Tomás, uma última investida nesse problema do constitucionalismo abusivo, nessa decisão, você descreveu como, né, você falou, o governo querendo agradar a sua base, é normal. Você pode querer limitar isso, mas não tem, né, nenhum problema político nisso. Nesse caso, é até diferente, porque não foi o governo, foi todos os incumbentes. A oposição votou junto, muitos da oposição votaram junto. Né? Então, não foi nem o governo Bolsonaro tentando agradar a sua base, foi a situação no Congresso, incluindo a oposição, querendo agradar a sua base. E aí o que acontece na sessão do Supremo ontem é que parece que o governo Bolsonaro colocou uma arma na cabeça das pessoas e que essa minoria no Congresso, a oposição, não tinha alternativa senão aceitar. Esse é um cenário ainda mais difícil para você falar de constitucionalismo abusivo, porque eram pessoas da oposição e do governo querendo agradar suas bases. E me parece muito mais complicado você querer fazer essa alquimia de dizer que isso é uma situação de uma maioria que está no poder
né, oprimindo uma minoria. Eu não consigo ver ali essa opressão. Pode haver inconstitucionalidade, eu só tenho dificuldade, pode haver uma série de problemas, eu só acho que essa é uma descrição mais complicada nesse caso, já que a oposição tem responsabilidade e topou bancar isso daí. Na sessão de ontem, parece que há também uma coisa de tirar a responsabilidade da oposição. E quando eu mencionei aqui que o ministro Alexandre de Moraes votou para confirmar a constitucionalidade no plenário virtual, na verdade, a minha pergunta é nessa linha. Eu acho que eu não acho que foi necessariamente errado ter feito aquilo naquele momento, né? Mas eu acho que é muito diferente você querer fazer esse juízo de que é abusivo, tentando fazer um revisionismo, me parece, do que aconteceu naquele momento. Eu acho que tem um problema aí também de você transformar uma situação em que a oposição estava no barco numa situação de opressão e dizer que isso é constitucionalismo abusivo. É o que eu mencionei de recontar a história, né, Diego? Acho que é uma tentativa do Supremo de recontar ou de contar direito essa história. A gente ainda vai ver alguns capítulos dessa história de governo Bolsonaro. E acho, só para ter o voto de vocês aqui, inclusive, ninguém de nós nega que o governo Bolsonaro, naquele momento, tinha a sua força política e os demais estavam numa situação política também delicada. Então, todo mundo sabe disso. E a gente viveu esse tipo de situação. Um dos motivos da oposição, Diego, votar pela aprovação da emenda. Agora, se era uma situação política difícil, se resolva na política, acho que é isso que vocês estão aqui mencionando. Não é Supremo que vai resolver esse tipo de situação. A situação política era delicada, o governo Bolsonaro tinha colocado todo mundo nessa armadilha, né? Vamos dizer assim, nessa encruzilhada, tinha, mas é da vida política e viva-se com isso, né? Lembro, inclusive, da oposição no passado, quando o governo aumentava o salário mínimo, o que a oposição fazia? Aumentava muito mais. E conseguia voto, às vezes, para bancar. Mas isso é responsabilidade política de quem toma essa decisão, isso é cálculo de quem toma essa decisão, não é arma na cabeça. Eu vejo, especialmente do ponto de vista constitucional, não dá para dizer que foi uma opressão daquela oposição naquele momento. Vamos aqui para a nossa fase final, falar de fato da semana. O Diego, eu vou jogar essa armadilha para você e para a Juliana primeiro. O que nós temos aí de fatos da semana? Eu mencionei aqui no início as duas decisões, né, do ministro Flávio Dino. A gente começou o segundo semestre com o Flávio Dino dando duas decisões sobre o orçamento secreto. Então, não sei, Juliana, Diego, Tomás, quem quer falar sobre essas decisões, porque acho que nós temos ainda uma grande etapa pela frente numa disputa por esse controle do orçamento, né? Acho que essa é mais uma dessas disputas políticas que a gente vai ver pela frente sobre quem é que comanda o orçamento. Acho que é uma disputa das nossas 2 décadas. Eu me lembro de eu cobrindo o Senado, entrevistando o senador Antônio Carlos Magalhães, que defendia o orçamento impositivo. Acho que essa é uma disputa ainda em jogo. E percebo aqui que ninguém quer falar de orçamento secreto, deixa para mim. Mas eu queria que vocês falassem... Bom, as 2 decisões do ministro Flávio Dino já foram dadas, uma sobre emenda PIX, outra sobre as outras emendas. O Supremo já começou a lidar com o orçamento secreto naquela decisão lá atrás da ministra Rosa Weber, e essa disputa vai continuar. Nós vamos ver essas 2 decisões sendo submetidas a plenário virtual, mas eu acho que é só um princípio, mais um capítulo dessa disputa política por comando de governabilidade e comando de orçamento. Diga, Juliana. Felipe, eu acho que é interessante ver nesse caso também a diferença que vai ser essa relatoria nas mãos do ministro Flávio Dino comparado com a ministra Rosa Weber. E não é que a ministra Rosa Weber não tivesse aberta ao diálogo com o Congresso, né? Houve até uma certa modulação na decisão naquela primeira rodada, em resposta às respostas, né, que vieram do Congresso. Exatamente. Mas me parece que já está se dando, em outros termos, esse diálogo com o ministro Flávio Dino à frente do caso, né? Acho que é alguma coisa interessante para a gente observar. Eu acho também que tem uma questão de conjuntura que a gente tem que considerar nisso, né? De pensar, de novo, já que toda essa decisão... É interessante quando as 2 coisas se conectam, né? Toda a discussão que a gente teve agora sobre a emenda tinha a ver com conjuntura, contexto, que de fato está por trás disso. Quando as pessoas estão decidindo sobre essas emendas orçamentárias, tem uma discussão que é orçamentária, tem uma discussão sobre transparência, que envolvem argumentos
digamos, parecem abstratos nesse jeito, mas também é verdade que é muito difícil você ter uma discussão sobre isso em Brasília, sem saber, na prática, que o que as pessoas querem saber esse é um mecanismo que está colocando o governo atual refém do Congresso, ou é um mecanismo que permite o governo atual dialogar e conseguir coisas no Congresso? As duas coisas. É um mecanismo, ou seja, de organização de base, ou é um mecanismo em que coloca o governo refém da base? Nessas disputas tem um pouco das duas coisas sempre. Né? Mas eu acho interessante pensar como as coisas não são sempre a mesma, né? Governos diferentes, ou momentos de um governo, a situação pode estar mais para um lado do que para outro, e quando os ministros estão julgando sobre isso e usando argumentos abstratos, às vezes eles dizem expressamente, mas às vezes eles não dizem. O que está por trás é esse tipo de visão, né? E, de novo, coloca o Supremo, se o Supremo for de fato intervir nisso, e talvez seja importante, né? Não estou dizendo que não seja importante que o Supremo decida sobre isso, é um tema importante, é um tema fundamental, a decisão da Ministra Rosa lá atrás foi fundamental, a gente chamar a atenção a isso, né? Foi as decisões do ano, né? Do momento, e ao contrário, chama atenção, o que a gente está vendo aqui, tomou no momento, no calor da discussão, topando a disputa, topando o debate, não foi uma situação em que não deu a liminar, deixou para depois, então vamos de novo chamar a atenção para o fato de a ministra Rosa Weber não teve nenhuma dificuldade em tomar a decisão relevante no momento em que ela era relevante, né, que a gente está falando sobre isso, mas eu acho que tem essa questão de conjuntura e coloca o Supremo potencialmente em conflito com o Congresso, num tema que o Congresso é particularmente No momento cioso. também, Tomás, de eleição de mesas de Câmara e de Senado, a gente sabe o quanto isso é importante em termos políticos. Então, como eu disse, é uma disputa longa, não é... Aquela decisão da ministra Rosa não esgotou o assunto, nem era o pensamento dela esgotar o assunto, evidentemente. Temos essas duas novas decisões que também não esgotarão o assunto. Nós ainda vamos ter que debater aqui em futuro, próximo ou não, ainda outras decisões sobre o orçamento e quem é que comanda o caixa. Diego, vamos fechar aqui e falar de recesso, viagens e a defesa que o ministro Barroso fez sobre esses encontros que dos quais os ministros participam em fóruns internacionais, patrocinados ou não patrocinados. O que você diz sobre isso? Ele achou até um erro de comunicação começar o segundo semestre retomando um assunto que é complicado para o Supremo, num discurso de abertura de semestre. Mas, enfim, foi a opção do ministro Barroso para defender essa posição dele. Queria te ouvir. Não vou entrar na discussão, né, da estratégia de comunicação, mas acho que, do ponto de vista do debate público, é meritório que o ministro Barroso identifique essas questões, que são questões importantes, e procure enfrentá-las com as justificativas que ele acredita pertinentes. Mas me parece, na fala da abertura do ano judiciário, que há uma formulação do problema que eu acho que não é a que importa, né? Então, o ministro Barroso lista uma série de coisas que ele considera que são inverdades. Então, por exemplo, que os ministros vão de primeira classe, que o Supremo está pagando essas viagens, né, para Congresso, que é verdade que os ministros são mais expostos em termos de segurança do que no passado. Isso tudo pode estar factualmente correto, mas me parece que a pergunta do debate público importante não é essa. A pergunta no debate público importante é o que eles não podem fazer. Eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa de uma resposta, né? Que se coloque com clareza se isso aqui que está acontecendo pode, o que teria que acontecer para não poder, né? Quais seriam os elementos dessas viagens, de quem financia, de como são esses congressos, de como são esses encontros, que aí permitiria você dizer, não, isso daqui ultrapassou uma linha. Eu acho, então, que, independentemente de concordar ou discordar com os pontos específicos que o ministro Barroso levantou, eu não acho que a formulação que está aparente se destilou no debate, nas falas dele desse jeito, me parece a mais produtiva. Acho que é interessante notar que a Suprema Corte Americana também foi criticada quando anunciou o seu código de ética por justificou na exposição de motivos, assim, tem havido alguns mal-entendidos com relação ao que os ministros podem e não podem fazer, então a gente vai colocar isso aqui, codificar isso para esclarecer que está tudo bem. Foi criticada porque parecia dar a entender que não tinha problema nenhum com nada que tinha ocorrido,
mas, por outro lado, é até compreensível que a instituição evite dizer, né, essas coisas que esses ministros fizeram foram problemas mesmo, mas o fato é que a Corte, pelo menos, listou lá algumas regras que você pode concordar ou discordar, mas tem a resposta da Corte à pergunta o que pode e o que não pode fazer. Me parece que o que está acontecendo no Brasil é um pouco... tem um elemento que foi criticado na Suprema Corte americana, mas sem o lado positivo, né? Então, de um lado, parece que é tudo mal entendido. De outro, não se tem uma resposta afinal de quais são as regras, afinal, quais são os limites, afinal, o que teria que acontecer para a gente dizer aqui houve uma linha foi cruzada. A gente precisa de mais clareza com relação às linhas, né? Independentemente do que a gente pode pensar sobre o que já aconteceu até aqui, independentemente da gente concordar que algumas acusações não procedem, que algumas coisas são inverídicas, são exageros, não são bem assim, mas quais são essas linhas? Acho que é isso que o debate precisa. Maravilha, gente. Bom retorno para a gente. Semana que vem temos mais um Sem Precedentes. Temos ainda muito, esse semestre vai ser complicado, nós já podemos antecipar, vamos ter denúncia contra Jair Bolsonaro, sendo oferecida pela PGR, tem disputa em torno de orçamento secreto, tem marco civil da internet, tem acordos de Eletrobras, tem discussão sobre marco temporal e negociação. Então, vamos lá, temos mais aí alguns meses pela frente. Obrigado pelo retorno, como sempre, obrigado pela companhia e até semana que vem. Valeu, gente.